O veredito de Soninha Cenária. Ao ouvir o áudio pelo viva voz da mansão, Soninha arregala os olhos e faz um sinal de silêncio para a Cenária. Meu filho, preste atenção na cadência da voz misteriosa. Não é o Enzo. A pessoa chamou Roberto de tio, mas a entonação é feminina. Enzo é um joguete, uma distração de azul marinho. Quem matou Roberto e estrangulou o Jake tem mãos pequenas, mas uma vontade de ferro. Soninha aponta discretamente para a governanta Helena Gonçalves, que observa a cena de longe, e depois para a foto de uma sobrinha de Roberto que não estava na lista oficial, mas cujas roupas de seda azul marinho foram vistas por Jake. O cheque-mate. Jordana, Cenália. Acabei de cruzar o DNA do parente com o banco de dados da Interpol que o Nicholas trouxe. O sangue sob a unha do Jake pertence a Isadora Goldfarbar Gargargou, a sobrinha desaparecida de Roberto, que todos achavam estar na Europa. Cenália olha para Nicholas Rossano. O cerco fechou. Isadora está disfarçada entre os convidados ou funcionários. 30 de dezembro. DPCF. Ricardo Mota discute de forma agressiva com Soninha. Cenália, como um bom filho, intervém. O clima no DPCF está mais tenso que o habitual. Há poucos dias do Réveillon, o saguão, que deveria estar em ritmo de plantão festivo, ferve com o confronto entre o burocrata Ricardo Mota e a mãe do detetive. O confronto, Mota versus Soninha. Mota bate com a mão na mesa, fazendo os papéis de relatórios tremerem. Mota, gritando: isso aqui é uma instituição séria, dona Soninha. Não é um centro comunitário. A senhora está interferindo em depoimentos oficiais oferecendo torradinhas de panetone para suspeitos de nível internacional. O agente Rossano é da Interpol, e a senhora o tratou como se fosse um sobrinho que precisa ganhar peso. Soninha, calma, mas firme, senhor Mota, o senhor está muito nervoso. O estômago vazio faz a gente perder a razão. Eu apenas usei a psicologia do acolhimento. Sabia que o Enzo Goldfarbar Gargargou confessou a participação da Isadora justamente porque relaxou enquanto comia? O senhor deveria me agradecer em vez de gritar. Mota, agradecer? A senhora não tem credencial. Se o Ministério Público souber que uma psicóloga aposentada e mãe de detetive está conduzindo análises comportamentais, eu perco meu cargo. A intervenção de Cenária. Cenária entra no saguão, ajeitando o chapéu. Ele caminha calmamente, mas o olhar é gelado. Ele se coloca exatamente entre Mota e sua mãe. Cenária, chefe Mota, abaixe o tom. O senhor está falando com uma profissional que tem mais anos de experiência em comportamento humano do que o senhor tem de serviço público. Mota, Cenária, não comece. Eu aceitei ela como freelancer por sua causa, mas isso passou dos limites. Cenária, não passou dos limites, chefe. Passou foi do tempo de alguém valorizar os resultados. Graças ao método da minha mãe, nós identificamos a Isadora Goldfarbar Gargargou. O Nicholas Rossano já enviou o relatório para Lyon, na França, elogiando a agilidade do nosso departamento. Se o senhor quiser explicar para a Interpol que quer afastar a pessoa que resolveu o caso porque ela é gentil demais, fique à vontade. Cenália coloca a mão no ombro da mãe e olha para Mota. Cenália, agora, se me dá licença, minha mãe e eu temos um relatório final para entregar. E, chefe, aceite uma torrada. O senhor está magrinho, e gente mal alimentada costuma tomar decisões burocráticas erradas. A situação atual da equipe. Enquanto o clima esquenta no saguão, o restante da equipe observa de longe. Nicholas Rossano sorri de lado, impressionado com a autoridade de Soninha. Jordana Bronson continua digitando rápido, fingindo que não está ouvindo a fofoca. Luciana Ponciano analisa o pH da torrada de panetone, por pura curiosidade científica. Krisha Rivera grava um vlog escondida para mostrar ao Villanova depois. Mota bufa e sai em direção à sua sala, claramente derrotado pela lógica de Cenária. O clima no DPCF muda instantaneamente. Ricardo Mota, percebendo que o prestígio internacional trazido por Nicholas Rossano é mais importante que o protocolo, respira fundo, ajusta a gravata e estende a mão para a mãe do detetive.
Mota, Dona Soninha, peço desculpas pelo meu arrebatamento. O estresse do final de ano me cegou. Seus métodos, embora heterodoxos, trouxeram resultados que a burocracia jamais alcançaria. A senhora é uma peça valiosa. Soninha sorri, vitoriosa, e entrega uma torrada extra para ele. Está desculpado, Ricardo. Agora coma, você precisa de energia para assinar as papeladas da Interpol. O confronto final, as duas salas. Com a bênção de Mota, a equipe se divide para o golpe de misericórdia. O objetivo é cruzar as informações e quebrar o silêncio dos cúmplices. Sala 1, Cenália versus Helena Gonçalves, a governanta. Cenália entra na sala escura. Ele não se senta. Ele caminha ao redor de Helena, que mantém o olhar fixo na mesa. Cenália, Dona Helena, o agente da Interpol que a senhora ajudou a matar tinha família. Ele era um homem bom. A senhora disse que ouviu um estalo enquanto fazia canapés, mas a perícia do Dr. Wagner Trindade provou que o calibre 22 foi disparado dentro do escritório, com a porta fechada e isolamento acústico. A senhora não ouviu nada na cozinha. Helena, eu posso ter me enganado com o barulho da música, detetive. Cenália, bate uma foto na mesa, essa é a seda azul com fios de prata que encontramos sob as unhas do Jake. É o mesmo tecido que a senhora estava costurando no quarto de hóspedes ontem à noite, não é? A senhora não é apenas a governanta. A senhora é quem montou o disfarce dele para que a Isadora pudesse matá-lo sem ser filmada pelas câmeras. Sala 2, Krisha versus Enzo Goldfarbar Gargargou. Krisha usa uma abordagem mais agressiva. Ela joga o relatório de DNA de Luciana Ponciano na frente do rapaz. Krisha, Enzo, olhe para isso. É o seu sangue e o da sua prima sob as unhas de um agente federal. Você acha que o seu tio Roberto morreu por um acidente? Ele ia entregar vocês dois. Ele descobriu que vocês estavam usando as empresas dele para imprimir notas falsas usando a química da mansão. Enzo, suando frio, eu não puxei o gatilho. Foi a Isadora. Ela disse que ele ia arruinar a família. Krisha, então conte onde ela está agora. Nicolas Rossano está lá fora com um mandado de extradição. Se você colaborar, talvez eu consiga que você cumpra a pena aqui no Brasil, e não em uma prisão de segurança máxima da Interpol na Europa. O suporte técnico. Soninha, pelo vidro espelhado, observa Helena. Cenália, ela está protegendo a Isadora como se fosse mãe dela. O vínculo não é financeiro, é emocional. Pressione o ponto da traição e ela quebra. Nicolas Rossano aguarda no corredor com as algemas de aço reforçado, pronto para levar o nome do paradeiro de Isadora para as autoridades de fronteira em Porto Alegre e Canoas. O jogo vira drasticamente quando Jordana Bronson entra na sala de observação com os olhos grudados no tablet, interrompendo o silêncio tenso. A descoberta de Jordana. Jordana, Cenália, Nicolas, parem tudo. Acabei de quebrar o sigilo das contas offshore de Roberto Goldfarbar Gargargou. Nos últimos 10 minutos, enquanto vocês interrogavam Enzo e Helena, houve uma transferência de 5 milhões de dólares para uma conta nas Ilhas Cayman. Nicolas Rossano, Isadora está tentando limpar os cofres antes de sumir. Jordana, aí é que está o problema. O token de segurança usado para a transferência não pertence ao Enzo, nem à Isadora. O acesso foi feito de dentro da mansão, agora mesmo, através do computador central da biblioteca. Alguém que não saiu de lá desde que a perícia terminou. A intuição de Soninha. Soninha, que observava a reação de Helena através do vidro, percebe que a governanta deu um leve sorriso de alívio ao ouvir sobre a transferência. Soninha, meu filho, olhe para Helena. Ela não está mais com medo porque sabe que a pessoa certa conseguiu o que queria. Ela não estava protegendo a sobrinha Isadora, ela estava ganhando tempo para Beatriz Lemos, a sócia. O plot twist, a mente por trás do crime. Cenália conecta os pontos instantaneamente. A sócia Beatriz, ela sempre esteve na festa, impecável, com o celular na mão. O motivo: Roberto queria denunciar o esquema de notas falsas para a Interpol para salvar a própria pele.
Beatriz não podia permitir. O plano. Ela usou a impulsividade de Enzo e o ódio de Isadora para executarem um trabalho sujo, enquanto ela, a mente fria, ficava nos bastidores limpando as contas bancárias e usando Helena para plantar evidências falsas. Cenália, pelo rádio Krisha. Esqueça o Enzo por um momento. Beatriz Lemos ainda está no jardim da mansão? Jordana, rastreie o sinal do celular dela agora. Jordana, o sinal está se movendo para os fundos da mansão, em direção ao trapiche particular no Guaíba. Ela tem uma lancha rápida atracada lá. Ação final. Nicolas Rossano, se ela chegar ao Rio, não pegamos mais. Cenália, vamos. Cenália, mãe, fique aqui com o Mota e termine de cuidar desses dois. Nicolas, pegue a viatura de intervenção rápida. Vamos mostrar para essa sócia que o Guaíba não é rota de fuga para assassinos.